Lazarine, boa tarde, Lázaro. Vamos começar então. Uma excelente tarde para nós. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos inspire na leitura que vamos fazer comentada. Muita paz para todos nós, muita paz mesmo. Que os nossos amigos espirituais nos ajudem a fazer as melhores reflexões, a fim de que não deturpemos a mensagem que os Espíritos estão propondo numa obra tão séria como é Missionários da Luz. Nós vamos hoje fazer uma leitura comentada sobre um desenvolvimento mediúnico e passo a passo nós vamos fazendo exatamente esses comentários, essas nossas reflexões, para nós aprendermos um pouco mais, todos juntos, né? Alexandre, ele levou André Luiz para um esclarecimento mais profundo sobre trabalhos mediúnicos, naquele grupo de 18 pessoas, e ele foi a convite de Alexandre, e ele conta aqui, né? Ele anotou, quando ele entrou, que antes do ingresso dos encarnados na sala mediúnica, já era muito grande a movimentação de trabalhadores espirituais. Então os espíritos já estavam trabalhando ali já há um bom tempo. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras. Então os espíritos sofredores que já estavam naquele ambiente do trabalho mediúnico já estavam recebendo o tratamento, antes inclusive dos médiuns entrarem. É isso que ele está dizendo para nós. E ele explica, o Alexandre, para o André Luiz: por enquanto, os nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espírita, muito raramente se dispõem, com sinceridade, ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. É uma advertência muito grave que o Alexandre coloca aqui nessa lição, considerando o pouco aproveitamento ou quase nenhum aproveitamento dos valores legítimos da cooperação espiritual para os encarnados, é o que ele está dizendo. Os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam, aqueles que já estão trabalhando bastante na doutrina espírita, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Recebe um pouco auxílio dos espíritos, é o que ele está dizendo para nós, os encarnados. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Os primeiros encarnados deram entrada no recinto, como sempre, conversando, blá blá blá, a gente conversa muito, tagarela muito, né? Então os médiuns entraram na sala, conversando, e o André Luiz vai narrar para nós que tipo de conversa que eles estavam tendo na hora que eles entraram no trabalho mediúnico, na hora que eles entraram para a sala do trabalho mediúnico. Aí um lá diz, né, um senhor de bigode grande, espessos bigodes, né, disse assim: vamos ver se hoje nós temos, olha a palavra que ele usa, vamos ver se nós temos boa sorte. Médium espírita. Um rapaz comentou: não tem vindo com assiduidade aos trabalhos mediúnicos, às nossas experiências, porque eu vivo meio desanimado. Há quanto tempo eu mantenho o lápis na mão sem resultado nenhum? Aí um outro responde, né? Pena, né? A dificuldade desencoraja de fato, já dando uma força para o outro ficar realmente desanimado. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Quer dizer, só conversa, né, que, sem valor, conversa sem nenhum sentido. Médiuns com uma responsabilidade para socorrer espíritos infelizes com esse tipo de conversa.
vamos ver se tem boa sorte. Daqui a um tempão estou meio desanimado porque eu não consigo escrever nada, e o outro ainda reforça, né? Quer dizer, uma invigilância total nessa conversa. Há quantos meses procuro em vão, diz essa senhora, né, de boa idade, há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, eu sinto vibrações espirituais intensas sobre mim, ou junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A conversa continuou interessante e, para André Luiz, bastante pitoresca. Decorrido alguns minutos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento, que é o termo que ele usa aqui em toda a obra, desenvolvimento mediúnico. O diretor proferiu tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes, quer dizer, quem dirige o trabalho conduziu a abertura do trabalho a partir de uma oração e todos acompanharam na prece o início dos trabalhos mediúnicos. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Dos 18, outros tentam a mediunidade de psicofonia. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam, esses médios, no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então eles querem tudo, querem realizar maravilhosos fenômenos, magníficos fenômenos à la Chico Xavier, mas totalmente deslembrados, como ele diz aqui, né? De que toda a edificação verdadeiramente espiritual requer necessariamente disciplina, educação, esforço. Quando eu falo esforço paciente, continuado, perseverante e disciplinado. E a perseverança também. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Gravíssima essa afirmação. Se nós formos analisar os trabalhos mediúnicos que existem no Brasil hoje, por falta de conhecimento de mediunidade, só essa frase aqui já nos chama atenção, que se as pessoas não se preparam de uma forma adequada, né? Já que eles vão entrar exatamente, estão provocando o ingresso no reino invisível pela mediunidade, sem essa preparação necessária, está lá disciplina, perseverança, etc, etc, e o conhecimento, sobretudo, segundo ele, é uma viagem nos círculos da sombra. Não tem como ser diferente. É estarmos permanentemente com os espíritos das sombras ao nosso lado. Sai de um trabalho mediúnico perturbado. Por quê? Porque não se prepara, porque realmente não se disciplina, porque provoca esse ingresso nesse reino espiritual sem essa preparação, fazendo exatamente essa viagem nesses círculos sombrios. E aí reclama dos outros, reclama da vida, reclama da família, porque estão fazendo a coisa da forma inadequada. Elas precisam realmente se preparar um pouco mais, estudar um pouco mais, para que possam ingressar num trabalho mediúnico, a fim de que possa ela própria sentir os resultados positivos de um trabalho mediúnico. Os resultados positivos virão na forma de satisfação íntima, de alegria, de sucesso na vida pelo alto amor, pelo alto acolhimento respeitoso, pela alta aceitação, pela autovalorização, que normalmente não acontece com os médicos. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perturbações dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. O pior é a ansiedade, né? Ansiedade é aquele movimento que realmente faz com que a mente fique numa ocupação inútil daquilo que pode acontecer. São as chamadas pré-ocupações. E em todos os processos de ansiedade, as pessoas realmente entram em desequilíbrio no campo emocional, obviamente. Ninguém pode atrair a lei necessária à reparação. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Como nós vamos ascender, sob o ponto de vista espiritual, se não nos esforçarmos, não é exigir o esforço dos outros?
É nós nos esforçarmos, nos aprimorar intimamente. Esse é o trabalho de ascensão, é o trabalho do nosso crescimento. Alexandre postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. André Luiz ele passou a observar o médium com mais atenção. E na capacidade que o Alexandre permitiu ao André Luiz ter uma visualização mais profunda, né, ele percebeu que os centros glandulares emitiam pálidas irradiações. Sobretudo, as glândulas mais importantes na mediunidade são as glândulas, nós chamamos endócrinas, ou de funções endocrínicas. São aquelas glândulas de funções de excreção de hormônios internos. São muito importantes porque elas estão ligadas diretamente aos plexos nervosos. E o plexo nervoso ligado diretamente ao cérebro, através do córtex cerebral, e é onde exatamente se dá a sensibilidade mediúnica com maior ou menor capacidade mediúnica. Nesse caso aqui está mostrando que esses focos glandulares estavam emitindo pálidas radiações, pouca energia. A epífise, principalmente, que nós estudamos a última lição, né, semelhava-se a uma reduzida semente algo luminosa, então não estava nem captando tanta energia. Repare o aparelho genital. Aí, desse rapaz que queria psicografia, o Alexandre pediu para que o André Luiz centrasse a sua capacidade de visualização espiritual na parte íntima, na parte íntima, assim, na parte mais além do fisiológico, né? Para que ele pudesse ver exatamente as regiões energéticas desse médium. Aí o Alexandre disse, André Luiz, repare o aparelho genital desse médium. Aí o André Luiz ficou perplexo quando ele começou a concentrar e visualizar exatamente o que estava acontecendo na região genital desse médium. Primeiro, as glândulas geradoras emitiam fraquíssimas luminosidades, que parecia abafada por grande quantidade de corpúsculos negros com assombrosa mobilidade. Então, um detalhe, né? Uma quantidade muito grande de micro-organismos negros, né? Com uma movimentação intensa, é isso que ele está dizendo. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, nós estamos falando de um médium, um homem, né, formando colônias compactas nas vesículas seminais. Para que nós possamos entrar em termos técnicos, vesículas seminais são aquelas chamadas duas glândulas que produzem, né, um líquido viscoso, alcalino, né, que vai se misturar à secreção prostática e aos espermatozoides. Então é toda a região masculina que o André Luiz está percebendo, essa colônia compacta de micro-organismos negros em um movimento muito grande. Colônias compactas na próstata, na massa mucosa uretrais, invadiam os canais seminíferos. Canais seminíferos é onde os espermatozoides são produzidos. E as colônias compactas lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Vejam só, são verdadeiras parasitoses, né? Parasitoses materializadas, né? Sombrias, verdadeiras colônias compactas, uma quantidade enorme, destroçando totalmente na região genital desse médium. E ele está ali, né? Vamos ver o que mais o André Luiz está narrando. Os mais possantes daqueles corpúsculos negros microscópicos situavam-se no epidídimo. Epidídimo é um pequeno ducto que coleta e armazena os espermatozoides produzidos pelo testículo, onde absorviam famintas, né, os embriões delicados da vida orgânica. André Luiz estava assombrado com aquilo que ele estava vendo. O que significava aquele montão de pequeninos micro-organismos negros imantados uns aos outros no mesmo objetivo de destruição? Seriam expressões desconhecidas da sífilis, porque na época a sífilis era uma doença sexualmente transmissível e matava muita gente, inclusive, muita gente desencarnou de sífilis, né? Naquela década de 40, antes da década de 40. Alexandre explicou para André Luiz que não era, a sífilis na realidade é conhecida como espiroqueta de Chaldin. Na realidade as chamadas principais cepas, né, de espiroquetas é a treponemas e as a gente conhece muito bem essas leptospira, né? Mas nem qualquer forma é suscetível de análise laboratorial por bacteriologista humano. Assim, André Luiz, não é a sífilis não, tá?
são bacilos psíquicos, é um termo diferente. Bacilos criados pela mente, né, das torturas sexuais produzidas pela viciação dos prazeres inferiores desse médium. Então ele está falando uma coisa nova na literatura, até mesmo no campo da medicina. Ele fala em bacilos psíquicos em função, o resultante, né, o espelho perfeito das torturas sexuais produzida pela viciação dos prazeres inferiores desse médium. A literatura médica materialista não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. Então, o que ele chamou de bacilos psíquicos, ele está chamando de larvas aqui para ficar mais simples para nós entendermos. Larvas cultivadas por este médium pela imoderação no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, bem como também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Então, tanto quanto as emoções são viscerais, as emoções resultantes do sentimento e do pensamento, eles realmente são materializadas no corpo físico, através desses bacilos psíquicos, né, que o Alexandre está chamando de larvas, né? Mas na realidade essas larvas tanto vêm das próprias escolhas do médium, das emoções desequilibradas, dos tóxicos que ela, por viciação mental, ele está mantendo no corpo dele, como também pelo contato com os obsessores, no caso aqui entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, que é no campo do desequilíbrio sexual. Entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então são obsessores que vampirizam as energias salutares dele a partir da obstrução até mesmo das funções endocrínicas, das células, das glândulas endócrinas e do sistema nervoso através dos plexos, e assim vai destroçando energeticamente até mesmo o centro, né, do seu conjunto, do seu universo genital. Ele ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas sombra do corpo espiritual. Em outro momento ele diz que o corpo físico é o adensamento do perispírito. Então o que nós temos no corpo físico é simplesmente a materialização do perispírito. Então é a cópia perfeita do perispírito, sendo que o perispírito é exatamente uma camada, um campo eletromagnético que liga no espírito ao corpo físico, é um intermediário. Então toda essa energia, né, que está desaguada como bacilos psíquicos no corpo físico, deteriorando todas as funções genésicas desse rapaz, no fundo nasce exatamente pelo pensamento, pelas escolhas dele, pelas viciações, pelos vícios mentais no campo do desequilíbrio sexual, né? Agora, deixa eu continuar aqui. Não se assegurou, esse médium, que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. Então, prudência para manter o equilíbrio para a própria vida. E recebendo as nossas advertências sobre a moderação, ele acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame de fé religiosa. Então ele não faz uma ligação em relação à sua previdência e responsabilidade no campo do comportamento sexual. Ele acha que isso é coisa de religioso, é coisa só para religião, é coisa para padre, para sacerdote, etc, etc. E ele está esquecido de que realmente a questão, quando se fala de sexualidade, é para todas as criaturas humanas. E a pretexto de aceitar o império da razão pura, ou seja, raciocinar excessivamente, dentro de uma visão cartesiana de que não tem nada a ver sexo com religião, na esfera da lógica, esse rapaz admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta fosse a existência em si, ou seja, como se essa não tivesse nada a ver com a realidade espiritual. Enfim, é uma visão equivocada. Assim, o corpo físico tem as suas necessidades, o corpo espiritual tem as suas necessidades, mas não tem nada a ver um com o outro, segundo esse rapaz. Então, as minhas necessidades físicas, as minhas necessidades fisiológicas no campo do sexo não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Exatamente isso que está acontecendo com esse médium aqui explicado por Alexandre. Esquece, então, esse médium que tudo é espírito, manifestação divina, energia eterna. O erro desse médium é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico.
quando na verdade todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Muita gente, inclusive, utiliza muito esse jargão, né, dizendo que a carne é fraca, porque eu estou encarnado, é assim mesmo que tem que ser, porque nós somos animais, porque nós somos animais racionais, mas nós temos as nossas necessidades da animalidade, a gente sempre usando o desculpismo. E aí o Alexandre está chamando a atenção, né, em relação a essas imprevidências. Novos mundos de pensamentos raiavam no pensamento de André Luiz nesse momento. Começava a sentir as definições mais acessíveis do que havia sido o terrível enigma no capítulo da patogenia em geral. Alexandre chamou a atenção para um cavalheiro, um adouro, que tentava também a psicografia. Aí disse para o André Luiz: André, observe esse médium. Você consegue sentir desse médium um cheiro peculiar? Então o André Luiz, aguçado na sua sensibilidade, né, ele procurou, o Alexandre pediu para ele ver se você sente um cheiro ou um odor peculiar desse médium que está tentando a psicografia. E o André Luiz disse: semelhava-se o corpo a um tonel de cujo interior escapavam vapores leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma, e André Luiz não teve qualquer dúvida. Deveria esse médium usar alcoólicos em quantidade regular. Então, um médium, num dia de trabalho mediúnico, ingerindo alcoólico, não importa a quantidade, mas ingerindo alcoólico, sentado ali, emitindo esse olor, ou seja, emitindo um odor, emitindo um mau cheiro que a espiritualidade capta, né? Através desses elementos que estão no seu organismo, em um processo de metabolização e que deixa realmente transpassar ao próprio corpo e deixa um mau cheiro, é isso que ele está dizendo, né? Por isso que André Luiz deduziu, né? André Luiz não teve qualquer dúvida que esse médium deveria usar alcoólico em quantidade regular. André, então, valeu-se do ensejo para anotar-lhes as singularidades orgânicas. Então, agora eu vou dar uma olhada no que esse álcool está fazendo no corpo desse médium. Já que ele bebe ainda de forma, não sabe a quantidade, está falando em quantidade, bebeu. Ele tem álcool, está exalando o cheiro do álcool, o vapor etílico do corpo dele. Agora vamos ver o que está acontecendo no corpo dele. André Luiz é médico, então ele vai fazer uma análise do ponto de vista médico. Ele vai fazer, o aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, que invadia todo o estômago, nas paredes do esôfago e com a influência até no bolo fecal. Então, a bebida que ele tomou, ainda que seja um trago, não importa, para um dia de trabalho mediúnico, percebeu que esse alcoólico, tal qual um aguardente, né, estava invadindo todo o aparelho intestinal, gastrointestinal, o estômago também, o esôfago e assim vai, e até interferindo no bolo fecal. O fígado desse rapaz estava ele usa outro nome, eu estou usando o nome mais para a gente entender mais fácil. O fígado estava hiperatrofiado, estava super, né, avolumado. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, até mesmo a questão da corrente sanguínea estava alterada. Terrível, ele usa um termo engurgitamento. Engurgitamento é uma congestão linfática vascular que transforma em edema do tecido glandular mamário. Eu fui buscar esses termos técnicos, mas na realidade o baço apresentava anomalias importantes. O baço também tem uma importância muito grande para, né, tirar da própria corrente sanguínea os elementos já que não vão servir para mais nada, né? Alexandre esclareceu que os alcoólicos aniquilavam esse médium vagarosamente. Aí o André Luiz: você está examinando as anormalidades menores, André. Você, como médico, está vendo a parte só superficial. Este companheiro aí, diz o Alexandre para o André Luiz, ele permanece completamente desviado nos seus centros de equilíbrio vital. Centros de equilíbrio vital são os nossos chakras. Nós temos 7 ligados diretamente às nossas glândulas de funções endocrínicas. Todos os 7 chakras estão ligados às mais importantes glândulas de funções endocrínicas, né, de produção ou de excreta de hormônios internos. Então ele estava com esse problema nos centros vitais. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica, porque quando a pessoa está intoxicada com alcoólico,
ele realmente cria uma hiper ou uma hipoatividade na captação de energias através desses, nós chamamos chakras mesmo, os centros vitais, o centro de força, né, para manter a energia toda do perispírito e ir para o corpo, através dos plexos nervosos. Inutilmente, trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. A medula é exatamente onde abriga o sistema nervoso central, onde daí se espalham todos os plexos, né? Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Em vão, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque o álcool anula diariamente grande número de nefrões. Nefrões são aquelas unidades funcionais básicas do rim responsáveis pela formação da nossa urina. Então o álcool estava prejudicando, inclusive anulando as funções dos nefrões, né? O pâncreas desse médium, que queria psicografia e que gostava de tomar um traguinho, estava contaminado. Não estava atendendo com mais exatidão o serviço de desintegração dos alimentos, que é a função pancreática mesmo. Larvas, o termo que ele usa para aqueles bacilos psíquicos, né, destruidoras, exterminam-lhes as células hepáticas, então destroçando ainda já o fígado totalmente hipertrofiado. Médium psicógrafo. Nessas condições todas aqui narrada, agora em aprofundamento pelo Alexandre, né? Profundas alterações modificam-lhes as disposições do sistema nervoso vegetativo. O sistema nervoso vegetativo controla as funções da respiração, da circulação do sangue, da temperatura, da digestão. Eu estou dando esses detalhes, embora não esteja no livro, para nós entendermos exatamente que está havendo uma modificação e uma alteração muito importante nesse sistema nervoso vegetativo que controla tanto a respiração do médium, a circulação sanguínea, a temperatura do corpo e a própria digestão. E não fossem as glândulas sudoríparas, que aí são glândulas, né, de produção de hormônios externos, né, exógenas, né? Então, se não fosse ele, não fosse essas glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Então veja a importância do suor, porque o suor, né, esse processo dessas glandulares que jogam para fora exatamente essas impurezas, se não fossem as funções desse suor dele, como dessas glândulas que criam suor, ele teria desencarnado, intoxicado totalmente. Então é muito importante também essas glândulas externas. A interna é fundamental, amplia a sensibilidade do médium, mas as externas para manter a vida física. No caso aí, o suor é muito importante. Alexandre colocou-lhe em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: André, repare nesta nossa irmã agora. Ela é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de psicofonia. Ele usa o termo incorporação aqui. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental. E, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago, ele usa outro termo, eu uso o hiperatrofiado, bastante inchado, vamos dizer assim. E os intestinos pareciam sofrer importantes alterações. O fígado, também hiperatrofiado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, eu fui buscar a secção que liga essa porção chamada transversal, que atravessa a nossa barriga, do intestino, né, do grosso até o reto. Notavam-se anomalias de vulto nessa senhora. Essa é uma outra, é a terceira personagem da mediunidade aí. Parecia vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Um cheirando a alcoólicos, né? A outra, essa aqui, já uma outra média, cheirando exatamente a vinagre e com ventre superlotado de alimentação. Viam-se muitos parasitos que ele conhecia. Mas além desse que ele conhecia, ele avistava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com admirável potencial de destruição.
Observando uma estranheza, Alexandre falou: temos aqui uma pobre irmã, uma pobre amiga, uma infeliz amiga nesse momento desviada nos excessos da alimentação, na glutonaria. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Quer dizer, tem que concentrar toda a energia para poder manter o equilíbrio razoável, porque em função do vício de se alimentar muito, estava com um desgaste enorme de energia para poder dar conta de estar ali. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Perante esses quadros, pode você avaliar, André Luiz, a extensão das necessidades educativas na crosta terrestre. A mente encarnada adornou-se com os valores intelectuais, fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum, ele percebe muito pouco e sente muito menos. Aliás, a percepção é o processo da busca para o exercício do autoconhecimento. Você, quando começa a se perceber, você começa a fazer um processo de autoanálise. E aí está dizendo que o homem comum, o homem que é atento, como Jesus ensinava, aquele que vigia e ora, a vigia é a percepção. A oração é o reforço para sair das más percepções. Então, quando você percebe que você está com uma tendência em face da sua natureza ainda muito negativa, ao perceber esse seu sentimento, o seu pensamento, que vai levar a uma emoção, você vai procurar aceitar, num primeiro momento, se você tem uma boa formação de auto-amorosidade, de auto-aceitação, você aceita essa sua tendência, reflete sobre a sua tendência e você, em algum momento, decide sair dessa tendência. Para que você decida, você tem que buscar exatamente quais as ações que você pode empregar para sair das más tendências e haja, né? Então, esse é um processo muito trabalhoso, por isso que as pessoas vivem, nem dão atenção aos pensamentos. Então, o homem comum percebe-se muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, necessitamos acionar as possibilidades de colaboração para que os encarnados valorizem as suas oportunidades de serviço e de redenção. Aqui é uma coisa muito importante que eu vou chamar a atenção na nossa fala. A eclosão de conhecimentos novos, o Espiritismo, por exemplo, né, está dentro dessa onda regeneradora de uma possibilidade de um pool de espiritualização. No século XIX, no final do século XX aconteceu muito, né? Esses convites a tentarmos encontrar uma realidade mais transcendente em nós. Então ele chama de onda regeneradora do espiritualismo. Necessitamos acionar as possibilidades de colaboração para que os encarnados valorizem as suas oportunidades de serviço e redenção. Aqui há uma direção, é como se eu estivesse falando para nós espíritas. Não, os outros estão buscando outros caminhos espiritualistas, mas nós espíritas. E o André Luiz percebeu isso. Alexandre se referia indiretamente ao grande movimento espírita, porque se encontrava nas sessões de uma casa espírita. Porque se ele fez aquela observação, a direção, o foco, né, dele, a referência dele, era exatamente um grupo mediúnico, um grupo de espiritualistas e espíritas, né? Porque todo espírita necessariamente é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é obrigatoriamente espírita. Mas, de qualquer maneira, ele estava num grupo mediúnico e está dizendo que eles não aproveitam, é o termo que ele usa. Os encarnados, eles não valorizam, né, essas oportunidades, né, de serviço de redenção pela própria mediunidade. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho do Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas, todas, sem exceção na Terra humana, possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Só para fazer uma reflexão dessa frase, essa frase na realidade foi também utilizada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns e também no Livro dos Espíritos há essa afirmação de que todos os seres humanos têm em maior ou menor grau a capacidade de ter contato com o mundo espiritual.
Então, todos nós trazemos, ainda que de forma embrionária, a mediunidade. Não importa, porque as pessoas acham que médium é só o psicógrafo e só o que é psicofônico. Não é, essas são só duas especificidades, existem umas 50 possibilidades mediúnicas. Não é porque ele é médium, porque ele não é psicólogo, porque ele não é psicofônico, ele não é médium. Não é assim que se analisa. Então fica bem claro, todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Um detalhe, se todo ser humano tem a epífise é a chamada glândula da vida psíquica, da vida mental. Então, pelo simples fato de nós termos a epífise, temos a capacidade da transcendência, ou seja, temos a capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual por causa da epífise. Então, todo ser humano tem, em maior ou menor grau, realmente a mediunidade, e o André Luiz confirma aqui o que Allan Kardec falou no século XIX. Todas as criaturas a possuem, ou seja, a mediunidade, porquanto a mediunidade significa uma percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível abençoar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico, é o termo que ele usa, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Um com problema sexual, outro com problema de bebida alcoólica, outro com problema de glutonaria. Vamos vendo aqui, ele está vendo, não estão cuidando do corpo até para lidar com as forças psíquicas, que dependem do corpo também em função das próprias, do movimento de funcionamento normal das glândulas endócrinas, né? Dividem a matéria e o espírito localizando-os em campos opostos. Quando nós espírito, o próprio Alexandre, um cientista, né, da verdade, ainda não conseguimos identificar as fronteiras entre o corpo e o próprio perispírito. Porque a gente pensa assim, isso aqui é corpo, isso aqui é perispírito, isso aqui é espírito. Não existe essa linha limite. Não existe, não há possibilidade de você, não, isso aqui é corpo, isso aqui é perispírito, isso aqui é... Não. Existe uma conjugação enorme de camadas de energia que se conjuga. O corpo é apenas o adensamento do perispírito. Não, isso aqui é corpo, isso aqui é perispírito. Não existe isso. É tudo um conjunto de energias, né? O nosso corpo, na realidade, é a expressão das energias, ou desse halo eletromagnéticos, né, do perispírito, para que o eu, consciência, espírito, possa realmente estar em contato com o corpo físico, através desse halo energético, que é o perispírito, que o Allan Kardec chamou de perispírito, que ele chamou de uma constituição semi-imaterial. Então, não desejamos, ele está falando tudo isso, não é para criticar não, tá? Não está criticando aquele que está com problemas na área dos tormentos sexuais, ele não está criticando aquele que realmente que tomou um traguinho de bebida alcoólica. Imagina um dia de trabalho mediúnico, não é uma disciplina razoável, né? E a outra também que se alimentou excessivamente, enchendo a pança, vamos dizer assim, encheu bastante o aparelho gastrointestinal num trabalho mediúnico. Ele não está criticando, ele está mostrando o que está acontecendo no corpo deles, né? E assim, então é errado fazer isso, é errado fazer aquilo, ele não está criticando isso. Por isso que ele diz, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Por exemplo, atender à abençoada missão do sexo no seu plano respeitável, evidentemente não traz desequilíbrio. Você realmente respeita a abençoada missão do sexo no seu plano respeitável, é uma coisa maravilhosa, porque o sexo traz, naturalmente, é uma coisa de Deus também, é o próprio prazer. A alimentação traz o prazer, e o prazer vem de Deus. Agora, precisa saber se o prazer ele é egóico, que pode prejudicar muita gente, ou é o prazer verdadeiramente divinizado e respeitável e responsável, dentro da responsabilidade. Então, atender a abençoada missão do sexo no seu plano respeitável, isso não quer dizer que seja desequilíbrio. Usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvio espiritual, desequilíbrio, não. Então ele deixa bem claro, não estou dizendo que isso é desequilíbrio. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Então é importante dizer que ele não está fazendo crítica, você realmente, não, tudo é proibido, nada, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo esclarece, é você realmente fazer o uso com responsabilidade. Porque por que Deus dotou o ser humano da própria sexualidade? Foi para ser esmagado, ser destroçado, desaparecer? O André Luiz fez essa pergunta, mas você está fazendo uma pergunta inadequada, André. Como é que pode? A própria sexualidade é o ponto de referência das reencarnações na Terra para a depuração moral do espírito. Então, o prazer vem de Deus. Deus é que dotou o ser humano. Imagine se eu não tivesse prazer para o alimento.
Porque o paladar, na realidade, somos nós seres humanos que damos a ele, né? Um animal comum come capim, come isso, come aquilo, não está preocupado com o paladar. O ser humano racional ele já pensa no paladar. E foi o homem que criou o paladar para utilizar exatamente, né, as chamadas... A nossa língua, né, que tem... agora me fugiu da memória, né? As gustativas, né, glândulas gustativas, né, para que nós possamos sentir o prazer daquilo que estamos alimentando. Eu me lembro de um caso de pessoas que dizem que não podiam ter prazer de comer coisas gostosas, coisas boas na Idade Média, e para não ferir Deus, porque não podia ter prazer de jeito nenhum, até na alimentação, não pode ter prazer nem para ter uma boa refeição. Sabe o que elas faziam? Até mesmo nas clausuras, pegavam farinha de trigo grossa, aquela coisa integral, tal, misturavam com água morna e sem nada, e comia aquela papa para não sentir nenhum gosto de nada, para não sentir prazer. Era proibido o prazer na Idade Média, mas vejam bem, se não fosse o prazer, a própria humanidade se degeneraria, ou seja, se extinguiria se não houvesse alimentação, ou em relação à própria sexualidade, a humanidade também. Imagine se a sexualidade, no campo equilibrado que estou falando, da procriação, se o exercício da busca do prazer, até para a procriação, fosse uma coisa como uma dor de dente, uma otite, uma dor nos rins, um cálculo renal, o que aconteceria? As pessoas fugiriam desses processos, né, da aproximação afetiva para a reprodução, e a humanidade seria extinta na Terra. Então o prazer tem a sua lógica, a lógica divina, quando, como ele fala aqui, tratada com responsabilidade em sua dimensão nobre. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força aos quais retém a alma nos círculos inferiores. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. André Luiz, ele falou, por que motivo, então, não dizer tudo isso aos nossos irmãos reunidos aqui, esses médiuns? Por que não adverti-los de uma forma mais enérgica diretamente? Já que eles estão aqui, por que não levar uma mensagem para chamar a atenção deles? Aí o Alexandre disse para ele, não, André, tenhamos um pouco de calma. Estamos no serviço de evolução e treinamento. Os nossos amigos encarnados eles não são rebeldes ou maus em sentido voluntário, não. Estão espiritualmente desorientados, estão enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro, porque nenhum ser humano se transforma do dia para a noite. Quando alguém diz, não, agora aceitei Jesus, estou salvo, eu era viciado, agora eu estou limpo. Isso não existe, isso aí é só, na realidade, é vender mensagem, isso não existe. O processo de transformação moral é lento, ele é gradual. Se for violentado, é mascaramento de virtude. É o que ele está dizendo para nós. Não podem haver transformações de um momento para outro de nenhum ser humano da face da Terra, nem dos desencarnados. As coisas são graduais. O nosso processo de transformação é gradual. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja concepção não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando, porém, exceto esses detalhes, essas ilusões infantis, esses médios, aquele lá que tem um problema na área sexual, a outra que tomou um trago num dia de trabalho, a outra que comeu mais do que devia e tal, aí ele vai dizer, excetuando essas ilusões infantis desses médios, eles são bons companheiros de luta, os quais estimamos carinhosamente, então não vamos desprezar porque eles estão com esses problemas, muito pelo contrário, né? Não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam muitas vezes inconscientemente ou subconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a civilização de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões, elas são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda do caminhar, que você abraçou a mediunidade, tudo, nós, espírito, André, o Alexandre estava, nós que estamos trabalhando para manter o equilíbrio, a harmonia, como um convite a essas crianças espirituais ainda, né? Ele diz, ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo
faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Aí o André Luiz, vampirismo, opa, uma coisa nova. Tinha falado vampirismo lá antes, mas ele falou sombras, né, ou as malhas do vampirismo. Na realidade, o André Luiz queria aprofundar sobre o que é vampirismo, por que ele falou, né, sobre o vampirismo, por que defendê-los, né, contra a perigosa malha dos vampirismos. Nós vamos deixar para quarta-feira que vem fazer uma análise sobre a questão do vampirismo, para que ele é mais longo, né? Mas nós vamos tentar na próxima quarta-feira, inclusive pedindo aos meus irmãos que nos acompanham, que possamos pelo menos 15 minutos antes, só nessa quarta-feira excepcional, se puderem estar, se não puder não tem problema, que eu vou abrir em torno de 15 para as 20, né? É só excepcionalmente, em função de um compromisso com o movimento espírita local, que nós fomos convidados para falar sobre mediunidade, inclusive, né, numa chamada Mês Espírita aqui da região, e me pediram para ir ter uma reunião estratégia, né, às 20 horas e 30 minutos, exatamente da quarta-feira que vem, para eu tratar desse assunto. Então, eu somos 3 painelistas, né, eu fui um dos convidados. E eu peço até perdão àqueles que eu não iniciaria exatamente às 20, iniciaria 15 para as 20 e terminaria em torno de 25, né, para eu participar da reunião lá prévia, né, para o dia 9 de outubro estar junto com esse grupo lá na região que me convidaram, tudo bem? Explicado isso, eu envio para vocês um excelente abraço, excelente, um forte abraço e os desejos de um final de semana maravilhoso para todo mundo, tá bom? Muita paz. Muito obrigado, Lazarinho. Um grande abraço para você também.